Oi, gente! Agora nosso grupo vai apresentar a análise da segunda parte de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Capítulo 1. Como vocês já viram na primeira parte, acaba com um ofício em tupi, que o deixa com grande visibilidade, o que leva à narrativa na parte 2, que retrata as consequências do internamento dele no hospício, que ele era considerado louco. O Policarpo tem a tentativa de viver a sua vida depois de uma internação. Ele sai do hospício por intermédio de seus amigos. É interessante que os personagens, em geral, não se preocupam muito com ele. Há muito dessa frieza que é típico do próprio Lima Barreto nas suas obras. Mas existem sim personagens que se importam, que são Ricardo Coração dos Outros, que era o professor de violão, e a sua afilhada Olga. Os dois ainda tinham uma preocupação com ele e faziam mediações de situações para ajudar o Policarpo. E nessas mediações eles conseguem tirar o Policarpo do hospício e também fazer com que o Policarpo se aposente. Ele acaba comprando um sítio por influência da sua afilhada Olga, que coloca o nome de Sossego, que é o próprio título do primeiro capítulo da segunda parte. Agora ele vai tentar defender o Brasil e o seu patriotismo através do Brasil agrário, através da agricultura, porque ele vai cultivar tudo quanto é tipo de hortaliças, iguarias brasileiras, que ele considera tipicamente brasileiras. Seu Major, um homem estudado, ama ler livro, mas muito ingênuo homem. A afilhada dele, a Olga, isso, ela falou pra ele comprar um sítio. E ele comprou. Mas um cara que veio da cidade, vai pro meio do mato fazer o quê? Aí, chegando lá, eu tive que fazer tudo. Tive que ensinar ele a fazer agronomia. Fazer agronomia, tá certo? Não sei. Mas eu tive que ensinar tudo. O cara não pegava no mapa. Vou te contar, viu? Ainda bem que vem mais dois pra me ajudar. Mas isso daqui é mais pra frente, tá? Mas eu não ficava muito bravo não, porque eu sou tranquilo, eu sou silencioso, eu sou mais na minha, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando. Então eu dava aquela dica e ia embora. Segundo capítulo. Nesse momento há uma volta na história e mostra o meio social de Ricardo, onde ele mora, a arquitetura do lugar, as pessoas que tem ali e a paisagem. Comecei tocando violão com o meu mestre Maneco Borges. Lembro até hoje do que ele me disse: irás longe, Ricardo, a viola quer teu coração. O violão me fez virar amigo de Policarpo. Começamos apenas como aluno-professor, mas durante desenvolvemos uma amizade que dura até hoje. Na minha infância, morava com os meus pais em uma aldeia sertaneja. Sinto muita falta de lá e me lembro das festas e do queijo que era feio e tinha um cheiro muito forte. Não é muito diferente das favelas de hoje em dia, já que tem a mistura entre casas chamativas e simples e as ruas não são padronizadas. Uma coisa que deve ter mudado um pouco é essa questão do verde que ele fala que tem, porém eu acho que mudou mais pela questão das favelas terem aumentado e se expandido. O Ricardo ele se encontra desestabilizado e frustrado por estar sendo esquecido com a chegada desse novo tocador de modinhas. E ele acha que a única pessoa que pode entender é o Policarpo. Porém, ele não tem uma condição social boa, econômica, para conseguir visitá-lo. Mas chega uma boa notícia de um convite dele para a festa de comemoração do noivado de Quinócia. Quando ele chega na festa, ele encontra várias pessoas e o general está muito feliz com o noivado de sua filha. E ele se sente como um dever cumprido de casar mais uma de suas filhas, ainda mais após o incidente de Ismênia. Lá há uma conversa entre o general e várias outras pessoas, conversando sobre o cargo de Genelício, o noivo de Quinócia. E eles começam a debater esse cargo como algo respeitável ou não.
E era algo comum da época, já que você percebe que várias pessoas são chamadas mais pelo próprio nome de cargo delas do que pelos seus próprios nomes, como tenente, coronel, entre outros. E vocês podem pensar comigo que é um pouco hipocrisia deles, já que eles se vangloriam por uma guerra de que eles nem participaram. Terceiro capítulo. Eu não ligava muito pra casamento, eu gosto mais de livro, de conhecimento, igual meu padrinho. Mas uma hora eu tinha que casar com alguém, então pra que adiar, né? Diferente dela, eu não quero me casar, não penso em casamento. Igual a Ismênia, né? Gente, ela só pensa em casamento. É casamento ali, casamento aqui. Olha, eu não suporto mais aquela menina. Enquanto ela casou, sem querer. No dia do casamento de Olga e Armando Borges, e como a noiva não queria ir para a igreja, a cerimônia aconteceu sem muitos costumes religiosos. Olga não estava radiante no seu casamento, ao contrário do noivo, que estava feliz com a situação, não porque ele iria se casar com ela, mas sim com que a sua vida iria se tornar depois disso. A coisa mais importante para Armando era o seu banal título, o seu diploma. Ele acreditava que a noiva só queria se casar com ele por causa disso. Ele não estava totalmente errado, mas ela também tinha outros interesses. Ela gostava da inteligência dele, que ele tinha sonhos e o seu amor pela ciência. Quaresma não foi à festa, mas ele mandou o peru e o leitão como tradição e escreveu uma carta. Era temporada de chuva e ele não queria se afastar das suas terras. Ricardo e Policarpo foram convidados para o baile do Dr. Campos, o presidente da Câmara, e Ricardo cantou lá. Policarpo já tinha Anastácio como seu empregado e agora ele contratara o Felizardo, um homem antenado das notícias, ou como outras pessoas diriam, fofoqueiro. Você viu que o general Antônio foi para casa do Policarpo? Caraca, você é mais fofoqueiro que vizinho de cortiça, hein? Vamos começar a gravar. Quaresma estava lendo o Jornal da Região e se deparou com um artigo que criticava a entrada dos intrusos e tinha uma quadrinha também que zombava dele. Falava que ele deveria parar com a agricultura, que ele deveria voltar para suas manias antigas de redigir em tupi. Ricardo disse que já havia ouvido comentários sobre Policarpo ter vindo para o sítio apenas por motivos políticos, por ele dar esmolas para os pobres, lenha. Os recém-casados resolveram visitar o sítio e Olga se encantou com a paisagem do lugar, mas ficou muito assustada com o que ela encontrara lá. Muita miséria, pobreza, falta de cultivo e um ar triste, porque ela imaginava que no campo as pessoas eram todas felizes e alegres, mas não era bem assim. Então ela resolveu entender um pouco mais a situação com Felizardo. Felizardo conta para ela que não é tão simples ele plantar e poder colher para ele mesmo, e que aquelas terras não são deles. Mesmo assim, seria complicado por conta das formigas e porque ele não tinha ferramentas o suficiente para isso. Ele contou também que o governo não gostava dos pobres e priorizava apenas os italianos e os alemães. Em uma conversa sobre qualidade de terras, Policarpo de novo demonstra sempre o seu lado patriota. Ele fala que ele não usaria adubo em suas terras. E o doutor Armando contradiz ele, falando que existem terras muito mais férteis que do Brasil na Europa. Todo mundo já havia ido dormir quando Policarpo estava no quarto dele e ouviu barulhos esquisitos na cozinha. Ele foi ver o que era e ele se deparou com muitas formigas saúvas roubando o milho e os feijões da cozinha dele. Ele fez de tudo para tentar matar elas, mas como elas eram muitas, ele só recebeu muitas picadas. Você parece muito a Bela do Bela Fera, mas sem a fera. Você parece muito a Pocahontas, sem o guaxinim. Quarto capítulo. Quaresma continua firme na sua missão de aproveitar as terras com os mesmos hábitos e atividades, mas algumas preocupações começaram a afligir ele em relação à campanha, ao abandono de terras e àquela comunidade que era muito egoísta. Anastácio e Felizardo estavam muito ocupados cuidando das grandes plantações, então o Quaresma decidiu contratar um novo empregado. O nome dele era Mané Candeeiro. Lembra das formigas? Então, aparentemente elas tinham sumido, o Policarpo até colocou veneno nas entradas do formigueiro, mas um dia à noite ele escutou um barulho e quando ele foi ver, tinham centenas das formigas saúvas nas laranjeiras, e daí em diante foi uma batalha sem trégua. Mesmo depois dessa luta contra as formigas, o Policarpo conseguiu colher vários produtos
E apesar de não ter conseguido um bom dinheiro, ele ficou muito feliz. Policarpo continuava firme nos seus propósitos. Ele imaginava grandes reformas agrárias, mas ele estava quase cedendo a algumas inovações tecnológicas da agricultura que antes para ele eram muito artificiais. E quando ele tinha esses pensamentos, ele sentia que todas as ideias dele estavam indo por água abaixo. Em uma terça-feira, o Policarpo recebeu a visita do Dr. Campos e ele pediu para o Policarpo apoio nas eleições, mas o Quaresma ele foi firme e não cedeu. Na quinta-feira dessa mesma semana, chegou um papel para o Policarpo, intimando ele, falando que o proprietário do sossego deveria limpar e capinar as estradas na extensão do sossego. E nesse papel vinha assinado o nome de quem, adivinha? Do Dr. Campos, né, que quis se vingar usando o seu poder político. Obviamente, o Policarpo ficou muito triste e chateado, né, com essa situação. E para vocês verem como as coisas estavam difíceis, uns dias atrás aconteceu uma peste lá no sossego que matou muitos animais e isso abateu muito o Policarpo. Ainda assim, não passou pela cabeça do Policarpo desistir dos seus projetos, mas vocês acham que não dá para piorar? Dá sim. Em uma tarde, um soldado oficial bateu na porta do Quaresma com mais uma intimação escrita por Antônio Dutra. E nessa intimação dizia que o Quaresma tinha que pagar 500 mil réis de multa porque ele tinha enviado produtos da sua lavoura sem pagar os devidos impostos para o governo. O Quaresma ficou muito indignado com essa situação, mas ele também ficou muito reflexivo, desejando ter um governo mais forte, mais respeitado e mais inteligente, diferente do atual. No final do capítulo, o Felizardo fala para o Quaresma que ele vai passar uns dias na floresta se escondendo porque teve uma insurgência da Marinha contra o presidente Floriano Peixoto e logo os homens seriam recrutados. O major despediu o empregado e foi logo para a estação, mas antes ele deixou um telegrama que dizia: Marechal Floriano, Rio, peço energia, sigo já, Quaresma. Estamos hoje de frente para o Rabi com o Policarpo. Primeira pergunta que eu vou te fazer é: se você costuma se jogar de frente, de cabeça nas coisas e se aventurar? Sim. Teve um dia que eu tava aprendendo violão, aí eu descobri que não era brasileiro, sabe? Eu sou muito patriota. Então eu falei assim, por que não aprender a língua dos índios, né? O tupi. Aí eu falei, bora aprender. Aí, né? Bora. Aí lá, tava escrevendo uma cartinha e sem querer eu mandei errado. Um tupi. Aí o povo me achou o quê? Que eu era doido? Aí me colocaram no hospício. Aí eu fiquei lá, né? Achando que era doido. Igual o personagem do Coringa, né? Mas eu acho que ele era mais tipo explosivo. Me colocaram lá por um jeito mal bobo, só que eu aprendi o tupi. Aí tá. Aí foi lá a Olga, que é a minha afilhada, o meu compadre e o meu querido amigo Ricardinho. Foram lá e me tiraram. Aí depois me aventurei de novo. A Olga falou assim, ai tio, por que você não compra um sítio? Aí eu pensei, por que não, né? Porque eu tenho mania. Eu tenho mania de me jogar, entendeu, nas coisas. Aí tá. Aí eu fui lá, comprei o sítio. Tomei, né? De novo. Aí foi isso. Fui me aventurando e não deu certo, infelizmente. Então se você aprender o tupi, ensina um pouquinho pra gente. Eu vou falar olá, amigos, que é abauê, abore. Abauê o quê? Abauê, abaré. Abauê, abore. Abaré? Abaré. Abauê. Fiquei sabendo que você aprendeu a tocar violão. Ainda bem que os portugueses descobriram o Brasil, né? Quinto capítulo. Trum, trum, trum. Enquanto Caldas e o Albernaz estavam andando até a estação de trem, eles estavam discutindo sobre o novo governo político de Floriano Peixoto. Eles perceberam que o clima estava ficando tenso entre os militares, pois eles estavam criando muitas expectativas e teorias
sobre as concessões e gratificações do apoio político. O Armando Borges, o marido da Olga, ele acreditava que essa revolta política ia trazer benefícios para sua carreira de médico. Ele acreditava que isso ia deixar a sua clínica mais famosa. Quando a Olga percebeu essas coisas negativas na personalidade de seu marido, ela resolveu que queria se tornar independente dele. Então ela começou a ficar mais fria e mais distante dele, porém ele não percebeu muito esse comportamento. Quando a afilhada de Policarpo soube da vida de seu padrinho, a Olga ficou um pouco surpresa com isso, mas ela achou que fosse natural essa atitude. Enquanto isso, Ricardo, Coração de Outros, ele tinha começado a obter sucesso na sua carreira de cantor. Então ele começou a trabalhar em suas composições quando ele foi interrompido por barulhos de tiro.